Conceitos iniciais. O primeiro conceito que nós vamos tratar para compreender um pouco o enfoque meta-analítico é o conceito de fator de impacto. Podemos ver aí que Eugene Garfield, em 1972, ofertaria à ciência o fator de impacto, um dos índices para qualificar o conhecimento produzido, mais utilizado e ao mesmo tempo criticado pela ciência contemporânea. Na verdade, o Garfield, quando ele inventou esse índice foi ofertado à bibliometria. Ele era usado para poder organizar os periódicos dentro das bibliotecas. Passado um tempo, ele foi utilizado para o uso de qualificação da ciência. Porém, o próprio Garfield, anos mais tarde, esclarece que o indicador que ele estava oferecendo, ele deveria ser revisto a depender do campo de pesquisa. Não se poderia adotar o mesmo indicador para todos os campos de pesquisa. Mas qual é a realidade atual? A realidade atual é que a maioria da pesquisa de impacto utiliza o fator de impacto para poder observar as revistas que são mais importantes. E o que é o fator de impacto? O fator de impacto ele é uma continha muito simples. Ele se trata dos 2 últimos anos de citações que um periódico teve, ou journal, né, dividido pelos 2 últimos anos de quantidade de publicação que esse mesmo periódico teve. Ou seja, ele gera um índice absoluto para poder conhecer qual é o fator de impacto desse periódico. Sendo assim, podemos perceber um exemplo da Nature, que tem um fator de impacto de 28,833. Em 96 e 97, ela teve aí uma quantidade de citações alta. Somou os 2. A quantidade de artigos publicados em 96 e 97 também é somada. Após a divisão, nós chegamos a um fator de impacto. Esse fator de impacto, atualmente, ele é calculado pela JCR, o Journal Citation Report, que faz parte do grupo aí da Web of Science, né? Esse fator de impacto ele pode ser encontrado na página que a gente vai ver mais adiante do Web of Science, e ele traz um ranking para diversas áreas, colocando quais são as revistas que possuem maior fator de impacto. Elas normalmente, o que é considerado fator de impacto alto e baixo? Isso vai mudar de área para área, mas normalmente eles utilizam, para saber o que é o melhor fator de impacto, uma técnica chamada de distância interquartílica, típica da estatística, que divide esses números dos periódicos em quartis. O primeiro quartil são os melhores, segundo quartis um pouco não tão bons, terceiro quartil um pouco pior, e o quarto quartil já o que está a fim de todos, né? Mas publicar em qualquer revista que tenha fator de impacto já é uma grande perspectiva para o pesquisador. Porém, obviamente, os melhores pesquisadores querem publicar em revistas de maior fator de impacto, porque ela vai acabar gerando alguma perspectiva de citação. E no atual contexto, a citação é extremamente importante, porque a citação ela revela que um profissional, pesquisador, ele possua um status maior do que outro em cima do que ele está publicando. Porque se um trabalho que eu estou realizando está sendo muito citado, significa que as pessoas reconhecem naquele trabalho algo de interessante e por isso citam. Se ele não está sendo citado é porque não foi reconhecido. Obviamente, os autores eles buscam revistas em que tenham já trabalhos de qualidade, e as revistas normalmente são revistas de maior fator de impacto. Então, essas revistas de maior fator de impacto conlevam uma série de informações. Elas são revistas normalmente que funcionam por um exame de pares, né? Ou seja, duplo cego, que eles chamam. Você envia um trabalho, é enviado a 2 revisores que não sabem quem vocês são, vai corrigir seu trabalho, vai retornar com feedback, sendo às vezes a necessidade de um terceiro revisor, o editor. Então, essas pessoas dão um resultado sobre o seu trabalho, se vai ser publicado naquela revista ou não. Obviamente, revistas de fator de impacto maior tendem a ser mais difíceis de publicar.
porque são mais rigorosas em todo o seu processo. O fator impacto, então, nasceu nessa perspectiva de organizar essas revistas, mas hoje ele é tido como qualificador de ciência, sobretudo por meio dos periódicos. A gente pode ver aí vários exemplos de várias áreas em que podemos observar o fator de impacto de cada uma delas. O Brasil, por outro lado, possui também uma perspectiva de qualificação desses periódicos. Embora a própria WebQualis deixe claro que utiliza JCR, que é o Journal Citation Report, e o SJR, que nós vamos ver um pouco mais tarde, que é também uma derivação do JCR, podemos perceber que nós temos uma perspectiva diferente. Isso aqui é uma das áreas da ciência, e essa área da ciência a gente pode ver aqui que para eles A1 é tudo acima ou maior que 4,3. Essa é uma plataforma que foi criada no Brasil, WebQualis, com o intuito de fazer com que as publicações nacionais, editoras nacionais, não desaparecessem. Porque o que ocorreu em muitos países? Você tinha editoras em alguns países, com a internacionalização da ciência, algumas editoras acabaram morrendo porque as pessoas já não publicavam nela. Então o Brasil montou essa plataforma com esse intuito de fazer com que as editoras nacionais sobrevivessem. Porém, hoje existem diversas críticas a respeito da plataforma, e a gente vai também poder falar um pouquinho a respeito disso. Mas aí vocês podem ver que, diferente do Journal Citation Report, o JCR, né, que gera o fator de impacto, o WebQualis ele não trabalha com números absolutos, ele trabalha em realidade com uma escala de medida, tudo acima de 4,3 é A1 para essa área de pesquisa. Vai mudar de área para área. De 3,1 a 4,29 estamos aí com A2 e assim por diante. O WebQualis também oferece para a gente a mesma situação. Temos aí um ranking de jornais por área e qual é o extrato em qual ele está classificado, em diferentes áreas que você pode ver. No próprio currículo Lattes ou Lattes, como queira chamar, a gente pode ver que aparece citações do WISE. O WISE está se referindo ao Web of Science, que gera o JCR, Cielo, né, que é uma outra plataforma, nesse caso aberta de pesquisa, que foi inclusive comprado pelo pessoal da Web of Science nos últimos anos, Scopus, que é uma plataforma concorrente ao Web of Science, e citações e outras bases bibliográficas. A gente vai aprender um pouquinho mais adiante qual é a diferença de cada uma dessas bases de dados, que faz parte também. Mas como eu falava, existem críticas que são realizadas hoje ao WebQualis. E que críticas são essas? Sobretudo porque dizem que há inúmeras inconsistências, porque colocam revistas que são A1 e A2 lado com revistas brasileiras com menor rigor de avaliação. Ou seja, você tem uma revista que ela é primeiro quartil JCR, mundialmente famosa, e ela está lado a lado com revista que às vezes nem indexada nos dois primeiros quartis, 1 e 2 de JCR são. Então o que ocorre? Existe dois pesos, duas medidas. Então o pesquisador brasileiro, ele hoje vive um dilema que é: cumpro os critérios da WebQualis, que é o que é interessante para que eu possa ter uma progressão de carreira, possa ser visto entre os meus colegas e pares, ou cumpro a regra mundial, que é o Web of Science, JCR, que é uma regra em que você, em qualquer lugar do mundo, você vai ser reconhecido. Então existe aí uma perspectiva nesse sentido também, que deve ser vista e pensada. Então essas são as críticas que hoje o Web of Science, o WebQualis recebe, ok? Mas é muito comum ouvir algumas críticas ao sistema de fator de impacto, sobretudo porque diz que é um processo hegemônico, né, daquelas editoras fortes e que uma revista acaba citando outra. Isso pode ocorrer? Pode ocorrer. Temos aqui um caso mesmo em que aparece 4 revistas, no caso Nossa Realidade, brasileiras, que foram suspensas justamente porque uma estava citando a outra. Acabaram sendo suspensas do JCR pelo motivo de que uma estava citando a outra e a outra citando a outra, de modo que existia ali tipo uma perspectiva de citar-se entre elas. Esse caso foi observado
dentro da perspectiva do Web of Science, e viram que essas revistas tinham que ser suspensas por estes problemas que estavam acontecendo. Mas a grande crítica ao WebQualis ainda continua sendo a mesma, porque se ele foi criado para poder valorar as editoras nacionais, as revistas nacionais, supostamente você teria que ter revistas em A1 e A2, que são os estratos maiores, que aceitassem publicações em português, e hoje já não ocorre. As revistas todas que estão em A1 e A2, pelo menos para a minha área, não posso falar de todas, apenas aceitam trabalhos em inglês. Então a função ao qual foi criada já não se representa, entende? Essa é uma crítica que se tem muito relacionada ao WebQualis. Porém, nós estamos falando de fator de impacto, nós podemos concordar mais ou concordar menos, mas é o que se utiliza hoje mundialmente, e eu gostaria de saber se vocês aprenderam sobre o que é realmente fator de impacto. Para isso, eu separei aqui um exercíciozinho muito simples para que vocês possam tentar resolver. A revista A possui cerca de 3 publicações anuais, cada qual com 20 artigos, e seus artigos nos últimos anos foram citados obedecendo os seguintes números. E esses seguintes números foram 3 artigos 34, 98 e 52 citações. Em 2012, inúmeros artigos citados em um total de 320. Então, deem uma pausa aí, tentem resolver esse exercíciozinho que é muito fácil. Na verdade, o que é que nós falamos? Qual é a fórmula de fator de impacto? É o último biênio de citações dividido pelo último biênio de publicações da revista. Nesse caso, se nós temos de citações no primeiro ano, 2011, só 3 artigos, com 34, 98 e 52 citações, e em 2012, inúmeros artigos citados em um total de 320, nós sabemos que esse é o número que já vai em cima, a soma de 320, 34, 98 e 52. Dividido por quê? A revista A possui cerca de 3 publicações anuais, cada qual com 20 artigos. Então, se ele tem 3 publicações anuais, cada qual com 20 artigos, é 30 vezes 20, né? Que vai dar 60 artigos, só que são 2 anos. Então, nós estamos falando, em realidade, aí de 120 artigos, não é isso? O resultado total dessa continha nossa aparece aí agora para vocês. Ver quem conseguiu resolver. No caso, 4.2 é o fator de impacto dessa revista. É um fator alto ou baixo? Depende da área. A gente vai ver daqui a pouco quais são as áreas para poder definir, nesse caso, qual daquelas áreas para a gente é considerado um fator alto ou baixo, a depender da realidade de estudo de cada um. Mas o que a gente fala é que normalmente isso é um número absoluto, e a depender do quartil que ele esteja, ele vai ser muito bom ou um pouco pior. Porém, as críticas, elas existem. E uma das críticas mais fortes que existe hoje é justamente, mundialmente falando, as pessoas utilizarem só do fator de impacto para tomar decisões importantes na vida do pesquisador. Uma dessas manifestações é o DORA, que nasceu em São Francisco, e ele visa realmente falar para as universidades que eles não podem medir a carreira de um cientista, de um pesquisador, pelo fator de impacto das revistas em que ele publica, que isso seria um erro. Existem trabalhos que dão muita perspectiva para o pesquisador, e pelo bem que ela traz à comunidade, à sociedade, etc. e tal. Então, o DORA ele não pede que se elimine o fator de impacto, né, que também seria utópico, porque você tem muita gente que durante muito tempo trabalhou para conseguir um bom fator de impacto. O que ele pede é que não apenas seguir no fator de impacto para tomadas de decisões difíceis. Por outro lado, alguns anos atrás surgiu o SES também, na cidade de Sucre, na Bolívia, que pede, né, que os trabalhos sejam observados desde uma perspectiva social. O que quer dizer isso? Está falando na perspectiva de você poder valorar a qualidade social do trabalho. Obviamente, mais uma vez, isso não visa de nenhuma maneira substituir o indicador de fator de impacto. Ele é apenas uma perspectiva de uma avaliação para poder nivelar um pouco, talvez,
harmonizar um pouco o fator de impacto. O SES ele leva muito em consideração situações. Uma situação aconteceu comigo. Há um tempo atrás, fui a um local e nesse local queria fazer uma pesquisa. Quando cheguei lá, pedi permissão, iam aceitar. Na hora que perguntaram de onde era a pesquisa, eu falei, eles me disseram não, nós não fazemos mais pesquisa com essa instituição. E eu falei, por quê? Ele falou, porque essa instituição já me mandou vários pesquisadores, eles fizeram as pesquisas e até hoje não me devolveram um informe falando a respeito. Então, uma das primeiras prerrogativas do SES é justamente essa, é que o pesquisador ele faça o quê? Ao terminar a pesquisa, ele envia um informe para o local onde ele coletou os dados e essa pessoa assine dizendo, olha, recebi o informe, foi útil, não foi útil. Pode parecer mais um problema, mais uma burocracia para o pesquisador, mas não é assim. A pesquisa ela tem que dar um retorno à sociedade. Então o SES o que ele ia pedir era justamente isso, é garantir esse direcionamento da pesquisa. Porém, como o fator de impacto está muito relacionado à quantidade de citações, e um autor hoje ele é visto, como eu já falei, melhor do que outro, muitas vezes pela quantidade de citações que ele tem, faz com que as pessoas pensem muito até que ponto realmente esses índices são justos. E o que eu posso dizer para vocês é que realmente para áreas diferentes é muito complexo. Dê uma olhada nesse artigo aqui. Temos um artigo aqui que é um artigo da área de psicologia ou de física, e dentro da área de física a gente pode perceber que aqui saiu o autor, a Heral. Perfeito, mas quem é Heral? A gente basta, não vou dizer que a pesquisa é ruim de maneira nenhuma, eu estou dizendo o seguinte, olha quem é o Heral, olha a quantidade de autores que participaram desse artigo. O que eu estou querendo dizer com isso? Uma área como física aceita uma grande quantidade de autores para publicar um trabalho desse. Eu não estou dizendo que esses autores não participaram, mas, por exemplo, seria algo inviável para uma área de ciências sociais, muitas vezes para algumas áreas da engenharia, eles não aceitariam essa quantidade de autores. Então, o que ocorre? Numa perspectiva dessa, nós acabamos sendo prejudicados, quem é de outras áreas, porque as citações para saírem são muito mais complexas, já que muitas vezes nos nossos congressos, nas nossas revistas, vem com maus olhos qualquer trabalho enviado com mais de 3 autores. Então existe aí uma perspectiva muito interessante a ser vista, né? Para que a gente não possa ter problemas em estar sendo avaliado com 2 pesos, 2 medidas. Mas embora exista muita preocupação e muita discussão a respeito de fator de impacto, é ainda o índice mais utilizado. E por ser o índice mais utilizado, por esse motivo, é o que a gente vai adotar. Embora nós vamos dar opções para que você também possa ter uma harmonização de acordo com algumas outras preferências como pesquisador.